vamos lá. Solta o som aí, cara. Grande Igor. Você gostou do Lagata, cara? Eu adorei ele. Cara, o Lagata e o Lelê são Só assim, porque cara. Tá no corte, neném. Tá no corte? Tá no corte, tá no Nossa, corte. foi mal. Você vai dar corte? Volta. Vamos lá. Grande Igor, uma pergunta sobre sustentabilidade. Você acha que a raiz do problema ambiental não está na forma que consumimos os recursos? Capitalismo e sustentabilidade são conciliáveis? Falei pra você que ele é um gênio, cara. Eu gosto demais desse cara. E assim, a pergunta dele é muito legal. Sim. Porque essa é uma das perguntas do século. Eu gosto de debater sobre isso. Inclusive, busquei uma pós em economia circular para destrinchar o tema. Não foi algo assim, eu já sei e quero ter um título do que eu já sei. Não, eu fui para economia circular exatamente para falar, eu quero aprender uma coisa nova. E a economia circular, hoje a gente tem na literatura do tema uma autora muito boa que tem um livro que chama Economia Donut, né? Por conta do formato circular do Donut. E esse livro trata de uma teoria dela, em que ela fala que o desafio que nós temos é como vamos manter um alicerce social de emprego, educação, renda, paz na sociedade, enfim, todo o alicerce social para boa convivência dentro de um teto ecológico, para o mundo continuar atendendo às nossas necessidades, ao mesmo tempo a gente não colocando o ecossistema em risco, né? E ela diz que a gente tem que encontrar esse ponto de equilíbrio, basicamente. Isso só vai ser alcançado quando estivermos aptos a abandonar a mentalidade de excesso. Então aí eu acho um insight legal para se o Flor tivesse aqui, até voltar a pergunta para ele, volto para você. Como a gente consegue instigar as pessoas a saber aonde está o excesso? Aonde estou produzindo muito lixo? Aonde eu estou buscando o que eu quero, subtraindo demais das pessoas? E eu não estou falando só de capitalismo. Eu estou falando de... às vezes a gente manipula as pessoas para o nosso interesse, ou seja, eu rompo com um valor ético meu. Então, quando você coloca as pessoas para se perguntarem sobre excesso, talvez a gente chegue a algum equilíbrio, em que a gente entenda, opa, essa empresa ela já está num patamar de produção alta, ela está gerando lucro para os acionistas. Será que não é o momento dela fazer uma ação em prol do meio ambiente, em prol da sustentabilidade, uma ação social? Esse cidadão, será que ele não pode produzir menos lixo? Esse governo não pode incentivar uma educação nesse sentido? Se todos nós, em comunhão, começarmos a pensar sobre o excesso e os limites dele, a gente sai do extrapolar o teto ecológico e vem para mais perto do equilíbrio de alicerce social. E é isso que é desenvolvimento sustentável, na minha opinião. Você conseguir desenvolver uma civilização, a humanidade de forma geral, sem romper com limites ambientais, limites éticos. Por isso que é mais profundo do que a sustentabilidade em si. Quando você vê os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, você não está falando apenas de meio ambiente ali. Você vê vários outros temas. Exato. Porque é complexo para a gente chegar a uma sociedade em equilíbrio. Eu acho que em equilíbrio mesmo nunca vai existir. Seria uma idealização, uma filosofia na cabeça de alguém. Vai existir, porque é muito dinâmico a relação social. Mas se esforçar para chegar nesse equilíbrio, eu acho que é um debate do século XXI, é um debate que eu proponho a fazer dentro do meu mandato e da discussão de ideias que eu faço. Né? A pergunta do Flor, cara, ela é uma pergunta que dá para abrir, assim, dá pra gente fazer uma, sei lá, uma conferência chamando muitas pessoas para discutir sobre esse assunto. Eu acho que nós somos embrionários em discutir desenvolvimento sustentável. Por que eu tô falando isso? A primeira vez que alguém falou a palavra desenvolvimento sustentável no sentido político foi em 1988, relatório de Brundtland. Sim. Então você fala assim, cara, peraí, em 88, há 33, 34 anos atrás, alguém pela primeira vez criou um projeto, né, ambiental na Europa. E aí, veja bem, na Europa, que os caras já têm uma evolução política, já tem uma democracia consolidada, eles discutiram
falando assim, olha, precisamos criar um planeta que seja economicamente viável, né, que seja economicamente equilibrado e que tenha ali uma sociedade ambiental. Isso é o desenvolvimento sustentável. Eu acho que foi uma coisa que você comentou. O mundo é muito desigual. Porque como eu vou falar de consciência ambiental na Zâmbia, onde africanos agora estão aprendendo, estão entendendo o que é saneamento básico. Então, assim, é um mundo muito desigual para discutir. Sim. E a gente não precisa ir longe. A gente pode falar do Brasil mesmo. Sim. Né? Porque são muitos Brasis dentro de um Brasil só. Né? Você vê o Milton Santos, quando ele fala dos 4 Brasis, sim, eu acho interessante, porque realmente o Brasil é dividido em camadas, né? E não é somente uma camada econômica, é intelectual também. Né? A gente vê a diferença que existe. Então, quando aborda a questão do capitalismo e o desenvolvimento sustentável, eu, né, vejo o seguinte: primeiro, será que a gente já não está criando uma nova dicotomia? Sabe, assim, porque daí fala assim, peraí, então o capitalismo não funciona com o desenvolvimento sustentável, então o comunismo funciona com o desenvolvimento sustentável, aí já começa uma discussão, perfeito, cara, que já extrapola tudo isso. E veja bem, quem foi hoje, né, os partidos que mais crescem hoje na Europa são os partidos verdes. Sim. E olha que situação horrível para a Alemanha, que queria ser um grande exemplo no mundo de desenvolvimento sustentável. Cara, o Putin fechar o gás deles agora, sim, corre o risco da Alemanha voltar para pegar a lenha. Olha que situação delicada, entende? Sim. Então, assim, eu creio que o desenvolvimento tecnológico, a gente já está vendo uma sociedade crescer, que é a tal da tecnocracia. Eu vejo que essa sociedade tecnocrata, que está desenvolvendo inteligência artificial, que a gente vai ter muito essa era dos robôs ainda. Sim. Então, eu acho que, assim, lá pelo ano 3000, Flor, tá ligado? Lá pelo ano 3000, a discussão não vai ser mais essa, porque a questão de energia vai ser solucionada. O petróleo vai deixar de ser usado, sabe? Mas é porque quando eu falo ano 3000, eu falo tão distante, porque realmente é um fato que não dá para ser resolvido agora. Mas é importante a gente começar a ser os pioneiros em discutir, sim, sobre esse assunto. E aí é muito legal, quando a gente vai estudar até no meio do empreendedorismo, que eu gosto muito, design thinking. O que é esse termo? Isso. O que é esse tema? Design thinking é quando você vai idealizar um modelo de negócio e você vai entender qual necessidade o teu produto ou serviço vai resolver. E você começa a modelar isso. Design thinking, né? Modelar o seu pensamento. O que é a provocação da economia circular e desse livro que eu disse? Poxa, na hora de desenhar um produto, já pensa na fabricação, como eu vou reaproveitar os resíduos. Já pensa a forma que eu consigo fazer isso sem criar um impacto negativo na sociedade. Ao invés da gente falar de pegada ambiental, ou seja, eu devasto o meio ambiente e depois eu venho solucionando, vamos procurar já no pensamento, ao criar um negócio, algo que faça sentido. E isso gera valor para o cliente hoje. Aí vem também uma nova era do consumidor, que é o pró-consumidor. Ou seja, eu quero consumir da empresa que eu vou investigar. Tá muito comum isso. Eu vou seguir no Instagram, eu quero saber o que ela faz.